A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Bom dia, irmãos, bom dia. Você lembra desse cântico? Até hoje muita gente canta nas igrejas. Não está muito fácil de falar sobre alegria nesses nossos dias. Nada fácil. A gente corre o risco muitas vezes de ser superficial, a gente corre o risco de parecer às vezes indiferente. Por quê? Porque a alegria não tem sido um sentimento comum. Nós temos visto e percebido tanto luto, tanta informação de dor, tantas perdas, e fica até difícil falar sobre um sentimento tão nobre quanto o alegrar-se. Né? Quanta gente aí sofrendo a dor do luto, ou a ansiedade, ou um emprego que se perdeu, ou a preocupação por conta de uma enfermidade. Como falar de alegria numa situação como essa, sem cair ou incorrer no risco do auto-engano, da auto-ilusão, de jogar palavras vazias apenas para desencargo de consciência, né? Eu gostaria de, pensando sobre isso, ler um texto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, apenas o versículo 20, mas como eu sempre digo, faça a leitura do capítulo todo. Deus vai falar muito ao seu coração através da leitura do capítulo do livro. Essa é a nossa orientação sempre. É claro que esse versículo por si só já vai nos alimentar bastante, como fez comigo nessa manhã de devocional. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que é que Jesus, são palavras de Jesus, por que Jesus diz isso? Primeira coisa a ser compreendida, o contexto mostra que Jesus está falando sobre a sua partida. Jesus Cristo está falando sobre o fato dele ir embora. No capítulo 16, ainda no versículo 5, ele vai dizer: agora vou para junto daquele que me enviou. E aí no decorrer do texto é sobre isso que ele vai falar. Sobre o fato de ir, partir, ir embora, e os discípulos ficariam sozinhos. No entanto, a palavra de Jesus aqui é em resposta a uma percepção que Jesus teve, que os discípulos não estavam entendendo aquilo que ele estava dizendo. Eles não entendiam. Ele ia falar assim, Jesus estava falando: olha, por um pouco vocês vão me ver, mas por outro pouco vocês me verão novamente. E os discípulos não estavam compreendendo aquilo que Jesus queria dizer. Jesus referia-se naquele momento ali à sua morte, ao fato de ser tirado da vista dos discípulos, e depois da sua ressurreição, quando ele seria visto novamente, e então subiria aos céus. Era esse o tema da conversa de Jesus nesse momento, mas os discípulos não estavam compreendendo. Então Jesus traz essa palavra no versículo que nós falamos aqui. Em verdade vos digo que vocês vão chorar e lamentar. Realmente, a morte, a partida de Jesus traria ao coração dos discípulos tristeza imensa, lamentação, dor. Não haveria ali uma situação que aliviasse aquele sentimento tão forte de tristeza no coração deles.
E Jesus diz: o mundo se alegraria, né? Por quê? Porque o mundo ficaria satisfeito com a morte de Jesus. No entanto, ele vai dizer aqui: vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Entenda bem, Jesus não está dizendo que a tristeza não existiria. Jesus está dizendo que a tristeza iria se converter, ia se mudar, ia transformar-se em alegria. A ressurreição de Jesus traria alegria para os discípulos. Se nós lembrarmos, teve um momento que Jesus apareceu numa casa onde os discípulos estavam, desejou paz aos discípulos que estavam escondidos com medo dos judeus, e o segundo sentimento ali no coração dos discípulos foi alegria quando eles viram as marcas da cruz nas mãos de Jesus. A alegria por ver Jesus Cristo, a alegria por ter Jesus Cristo na vida. E Jesus vai fazer até uma comparação, uma ilustração, como era a praxe de Jesus, né? Ele vai falar sobre as dores de parto que uma mulher sente naquele momento ali de luta, de ver nascer uma criança, mas após o nascimento, aquela dor imensa se transforma na alegria, na satisfação. Irmãos, eu estou dizendo isso por quê? Porque não dá para minimizar, não dá para ser indiferente à tristeza que muitos estão sentindo nesses dias. Houve até quem comentasse, né, quem usa aí as redes sociais, que nunca viu tanta manifestação de luto, de perda nas redes. E de fato não temos conhecimento que houve algo parecido. A tristeza que isso traz. Não se pode minimizar essa situação. No entanto, muito longe da autoilusão, queremos dizer para você que se entristece, que não tem como cantar, a alegria está no coração nesse momento por conta da dor, da preocupação, da ansiedade, seja pela perda de um familiar, seja pela procura de um trabalho, seja pela perda do sustento. Quero dizer para você que a alegria está em ter Jesus Cristo na vida. Jesus Cristo vivo, não apenas um ícone na parede, não apenas um quadro, não apenas uma pintura, não apenas uma história, não apenas um ritual, não apenas uma tradição, mas Jesus Cristo vivo que intercede por nós todos os dias, cuja entrega, cuja morte teve um objetivo, cuja ressurreição teve um objetivo. Quando temos certeza disso, essa tristeza que é verdade, é uma realidade, ela se transforma em alegria, porque nós temos certeza. Nenhum sofrimento nosso é comparável ao sofrimento de Jesus Cristo por nós. Sofreu com esse objetivo de nos salvar, de nos abençoar. Tenha essa certeza. Jesus Cristo não é só parte da história. Jesus Cristo não é apenas um verbete em algum dicionário. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo diz isso para os seus discípulos. A tristeza vai se transformar em alegria. Mesmo que o choro que você esteja derramando seja por conta de toda a situação que traz tristeza, que essa tristeza seja transformada em alegria, não por palavras bonitas, mas por uma certeza absoluta, é que o nosso Redentor vive. Que Ele traga a alegria que tira do nosso coração toda a tristeza. Que Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço. Se você tiver pedidos de oração, fique à vontade para enviar, para mandar para a gente, que nesses momentos da manhã de devocional é isso que nós fazemos, estudar e orar. Que Deus guarde e abençoe a sua vida. Um abraço para todos.